Oi, Nutris, tudo bem? Chegamos finalmente ao nosso sétimo passo da elaboração do Manual de Boas Práticas, que na verdade é um passo pós-elaboração de Manual de Boas Práticas, que é o passo de continuidade, manutenção das boas práticas. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, o processo de implementação de boas práticas é um processo lento, é um processo contínuo, é um processo árduo, difícil, porque ele requer mudanças de hábito, né? A mudança de hábitos ela é difícil em várias questões, né? Por exemplo, na área de nutrição clínica, por que as pessoas têm dificuldades de se adaptar a uma dieta, a uma reeducação alimentar? Porque requer mudanças de hábito, né? E a gente lida muitas vezes com pessoas de baixa escolaridade. Então eles mudarem na cabeça deles alguns preconceitos, algumas coisas que eles já tinham, poxa, eu sempre fiz assim e agora eu tenho que fazer diferente. Ninguém nunca morreu, isso sempre deu certo, a minha avó faz assim. Então a gente tem uns conceitos deles que a gente muitas vezes tem que quebrar para a gente conseguir fazer funcionar a implementação das boas práticas. Então ele é um processo lento, é um processo árduo, mas que a gente tem que fazer com muito amor, com muito carinho, porque são pessoas muito queridas, que fazem o alimento pra gente, que trazem saúde, trazem alegria aí pra nossa vida. No momento que a gente finaliza e faz a entrega no Manual de Boas Práticas, é a hora da gente ter essa conversa com o empresário. Finalizei a elaboração do manual. E agora? A gente tem que deixar claro para ele, fazer ele entender que se ele simplesmente pegar aquele manual, guardar na gaveta e pronto, acabou o trabalho, vai ter sido um custo, um gasto que ele teve que vai embora pelo lixo, né, pelo ralo. E se ele fizer, se ele der continuidade a esse trabalho, vai ter sido um belo do investimento, porque a implementação de boas práticas trouxe benefícios para ele. Em princípio, a gente fazer as mudanças, fazer as implementações, tira a gente da nossa zona de conforto, tanto o empresário quanto os funcionários, sai todo mundo da zona de conforto, mas conforme eles vão se adaptando, eles vão percebendo que essa adequação de procedimentos traz benefícios para todos eles, né? Porque se um trabalha de uma forma e 2, 3 trabalham de outra, um fica atrapalhando o outro. Então, se todo mundo trabalha de forma unificada, trabalha da mesma forma, com procedimentos corretos, a chance disso dar certo é muito grande, a chance do trabalho evoluir, do trabalho dentro da unidade ficar mais leve, mais fluido é muito grande. Então o benefício para ele é muito grande. E a gente vai trazer o resultado para o nosso empresário, mostrando para ele o que a gente trouxe de benefício com aquela implementação de boas práticas. Por exemplo, redução de desperdício, organização de estoque, diminuição de compras, vários processos que a gente vai conseguir demonstrar para ele que as boas práticas trouxe de benefício para dentro da unidade. E a gente vai conseguir demonstrar que a implementação de boas práticas, a elaboração do manual de boas práticas, ela é um investimento e não simplesmente um custo, né? Eu costumo dar um exemplo que eu fiz um trabalho com um cliente que eu iniciei pela implementação de boas práticas. E quando eu estava fazendo a consultoria de implementação, eu observei o volume de desperdício que ele tinha dentro do estabelecimento dele. Eram pratos montados e eles faziam aqueles pratos gigantes, sabe? Aquelas porções absurdas. Então, de duas uma. Ou os clientes dividiam, compravam um prato e dividiam 2 pessoas, ou voltava muita comida. E isso acontecia demais, voltava muita comida. Então eu comecei a observar que tinha esse desperdício. Mas entrava na conta, digamos assim, da venda do prato, esse custo. Então o empresário achava que não estava tendo desperdício. Só que a gente está jogando comida fora, é gente trabalhando, fazendo mais comida para ser descartada. A gente tem a legislação agora de grandes geradores de resíduos que a gente paga pelo descarte do lixo orgânico. Então, além de você pagar para fazer, você ainda está pagando para jogar fora. Então, o desperdício ele é dobrado, né?
E eu comecei a observar isso durante a implementação das boas práticas e sugeri a ele que a gente fizesse a avaliação de fichas técnicas, que a gente avaliasse esses produtos. E um dos pontos que eu observei que me chamou muita atenção nessa situação foi a farofa de ovos. O prato feito lá, na verdade você escolhe uma carne e 3 acompanhamentos. E aí, um dos acompanhamentos que é o mais pedido da casa, o carro-chefe da casa, era a farofa de ovos. E eu percebi, eu vendo eles fazerem, eu vi que eles colocavam 3 ovos na farofa de ovos. E aí aquilo me chamou a atenção, eu falei, gente, mas 3 ovos é muita coisa, porque você tem a carne, o arroz, o feijão e uma farofa de ovo com 3 ovos. Isso não é uma refeição, isso é um banquete, né? E aí o que acontecia muitas vezes era isso, ou sobrava. Às vezes não sobrava farofa de ovos porque era muito gostosa, a pessoa comia. Mas comia farofa, carne e acabava sobrando arroz e feijão. Ou sobrava um pouco de cada. Ou as pessoas acabavam dividindo o prato. E aí, observando isso, eu fui conversar com o empresário, fiz essa sugestão a ele, de que dei a minha opinião, de que eu achava que era muito, e sugeri a ele que a gente tentasse fazer uma revisão daquela elaboração daquele prato, fizesse uma ficha técnica e a gente tentasse fazer uma redução. E aí ele já veio com um empecilho que ele me falou que o gerente dele iria achar ruim, porque o gerente dele trabalha de frente com o cliente, que o cliente ia reclamar e tal. Dito e feito, o gerente dele deu um pulo para trás, de jeito nenhum, não pode diminuir, porque a nossa farofa é carro-chefe e as pessoas vão reclamar e tal. Só que a gente, quando foi conversar com ele, a gente já tinha um plano B, a gente já deu para ele uma solução para esse problema. Nós combinamos que a partir daquele dia a gente iria fazer esse teste de reduzir o número de ovos na farofa e que se o cliente reclamasse, ele estava autorizado a solicitar uma porção extra de farofa de ovos para a cozinha, sem custo para o cliente, e oferecer para o cliente. Pronto, toma, uma porção de farofa de ovos. E a gente fez essa experiência. Em média, eles vendem 100 refeições. Naquele dia específico, foram 112 ou 114 refeições, não me lembro ao certo, mas em média de 100 refeições. Então foram 100 ovos economizados, porque a gente tem em média, né, a maioria das pessoas pede a farofa de ovos no prato, então a gente considera que das 114, 100 pediram farofa de ovos. Então a gente teve 100 ovos economizados. Gente, eu não consigo fazer aqui a conta com vocês, mas se vocês botarem aí a 50 centavos o ovo vezes 100 ovos, dá R$5 por dia, R$50 por dia, vezes 30 dias no mês, é uma economia absurda, né? E às vezes por uma coisa muito simples. E aí eu me lembro que eu cheguei ao empresário muito bacana, muito simpático, eu cheguei e dei uma cutucada nele e falei, tá vendo como a minha consultoria tá barata? Então a gente acaba tendo essa conexão com o cliente, a gente acaba tendo esse contato com o cliente, com o processo, né? E a gente acaba conseguindo fazer uma redução, a gente acaba conseguindo otimizar algum processo dentro do estabelecimento dele pelas boas práticas que traz para ele algum outro benefício. Então essa é a grande importância da continuidade. Se eu tivesse ido lá, só elaborado o manual, pronto, acabou, entreguei na mão dele, só o manual em si talvez não tivesse dado nenhum resultado para ele, mas essa observação contínua, essa observação durante a implementação e após implementação, ajudou ele a fazer essa redução. E não foi só esse caso, foram outros, a gente teve outras coisas depois que a gente foi observando que a gente conseguiu reduzir. Então, fica aí a dica da gente sempre oferecer para o nosso cliente, após a implementação das boas práticas, do manual, a gente dar continuidade a essa implementação, para a gente poder fazer com que o trabalho apareça, com que o trabalho não se perca, né? Porque é um custo que ele investe ali para poder fazer o manual, para ele simplesmente se perder, não tem a menor graça, né? Outro problema que a gente observa sempre dentro das cozinhas é a alta rotatividade de funcionários. Então, muitas vezes acontece de eu realizar o treinamento de funcionários de manipuladores, por exemplo, numa semana, quando eu chego lá na semana seguinte já tem 2, 3 funcionários novos. Eu falo, e cadê o fulano que trabalhava aqui na chapa, por exemplo? Ah não, fulano saiu, foi demitido, ou pediu para sair, mudou de estabelecimento, sei lá.
Então a rotatividade é muito alta. Por daí a importância também da gente dar continuidade nas boas práticas. É sempre importante a gente ter alguém dentro do estabelecimento que seja capacitado para realizar as boas práticas no dia a dia, cobrar fazer essa orientação e cobrar no dia a dia, porque eu como consultora, por exemplo, faço visitas normalmente uma vez por semana. Então, se eu vou lá uma vez por semana, faço orientação, tudo funciona, aí nos outros 6 dias nada funciona, não adianta, né? Isso se perde também. Então, é importante que a gente tenha dentro do estabelecimento alguém capacitado, alguém orientado para ajudar a gente nesse sentido. Seja o gerente, seja o chefe de cozinha, alguém que possa dar continuidade na nossa ausência. Cobrar as planilhas de controle, observar se estão sendo feitos os procedimentos de forma adequada, tanto a higienização de equipamentos, quanto a higienização de hortifruti, por exemplo, porcionamento está sendo feito adequado. Então tudo isso tem que ser observado no dia a dia. E a nossa função como consultor é ir lá fazer essa verificação, fazer alguma correção que a gente perceba e manter essa continuidade, retreinar o funcionário, treinar funcionários novos. A gente vai sempre mantendo essa atualização das boas práticas com a equipe. Por isso que é fundamental as visitas regulares do consultor para a gente reforçar os treinamentos, reforçar as orientações de boas práticas e realizar os treinamentos pontuais quando forem necessários. E aí eu vou pedir agora para vocês, se vocês curtiram esse vídeo, gostaram desse vídeo, dê um like de vocês, se inscreve no canal, ativa o sininho para vocês continuarem recebendo sempre as notificações em relação aos vídeos que eu posto aqui no canal. Muito obrigada pelo acompanhamento de vocês, se qualquer dúvida deixa aí no comentário. Tchau, tchau!